mesmo em clínica de estética ou no home care, com poucos produtos, né? E, lógico, né? A gente está chegando aí, está começando o solzinho a aparecer mais, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se aí já está sol a pino, mas a gente está sentindo, né, que o tempo está começando a ficar mais aberto, mais quente, e isso, consequentemente, faz com que aumente a busca por redução de medidas, por redução de celulite, né, gordura localizada mesmo, é o que, acho que, assim, pelo menos enquanto eu atendia, era uma das maiores queixas, e eu acredito que hoje ainda não seja diferente. Por isso, a nossa proposta aqui é que vocês, como profissionais de estética que têm em clínica, consigam bons resultados apenas com esses produtos em clínica, e também que as clientes de vocês consigam utilizar da forma correta para potencializar o resultado, tá bom? Então, eu vou dar aqui uma visão geral, porque eu acabo ficando, né, eu gosto de falar muito dessa parte mais fisiológica, né, do organismo, de gordura, por mais que o intuito aqui seja falar dos produtos, eu não consigo falar dos produtos sem mostrar a fisiologia, onde eles vão atuar e qual é a importância desses produtos para o corpo, tá bom? Então, o Redux é um tratamento potencializado para a redução de medidas associado à vacuoterapia, para a definição do contorno corporal também. Então, além da gente conseguir que a cliente reduza medidas, a gente, com o protocolo de vacuoterapia, também consegue fazer uma melhora do contorno corporal. E isso faz muita diferença no resultado final e na satisfação do cliente. Então, é um protocolo simples e prático que proporciona resultados acelerados, encanta o cliente através de resultados perceptíveis em poucas sessões. Então, exatamente esse o nosso objetivo: melhorar, aumentar realmente a qualidade do protocolo, sem fazer com que o cliente, que hoje tem um tempo muito limitado, fique tanto tempo ali dentro da clínica. Então, o termo detox, como vocês já sabem, né, significa processo de detoxificação, que é um conjunto de diversas estratégias que vão ajudar o corpo a funcionar melhor e eliminar as toxinas. Nossa, a gente cansa de falar, né, o quanto que intoxica quando a gente sai e toma bebida alcoólica, come fritura. É uma delícia, a gente gosta, né, principalmente no final de semana. Só que isso intoxica a gente. Então, se a gente não praticar o detox, vai ser muito difícil conseguir um resultado em clínica de estética, ou que a cliente consiga algum resultado em casa, só colocando ativo ali, só usando um produto para reduzir medidas, porque ele tem ativos lipolíticos. Então, a detoxificação é um processo que normalmente acontece naturalmente pelo nosso organismo, que consiste na eliminação de toxinas e outras substâncias maléficas do organismo. Então, o nosso corpo, ele já naturalmente tem a condição de fazer esse detox. Porém, quanto mais eu sobrecarrego o meu organismo, com bebida alcoólica, com fritura, com refrigerante, açúcares de uma forma geral, e pouco como fibras, legumes, tudo mais, que é realmente de onde vêm os agentes mais antioxidantes, desintoxicantes, mais difícil é de resolver e de tratar. Não só tratamento corporal, mas até facial, porque a pele é um órgão só. Então, se o meu corpo está intoxicado, isso vai refletir também nos meus resultados faciais. Rejuvenescimento, manchas, acne, tudo está envolvido com glicação da pele, glicação avançada, né? Intoxicação e formação de manchas, inflamação e formação da acne, tudo está relacionado. E em circunstâncias normais, o nosso corpo já deveria, então, fazer essa eliminação natural das toxinas. Mas, quando eu não me alimento bem, quando eu não consumo casti, quando eu não tomo um cast, quando eu não dou para o meu corpo condição de fazer essa detoxificação e só fico ali intoxicando ele, essa autoexposição a toxinas vai sobrecarregar o processo natural e dificultar a eliminação das toxinas. Então, essas substâncias vão permanecer no organismo. E essas substâncias em excesso causam os problemas de saúde. Então, vai me dar gastrite, inflamação intestinal, dor de cabeça constante e também vai refletir na pele. E como que a gente sugere essa detoxificação, então?
O uso da linha da botânica mineral para eliminação de radicais livres, né? Nós sabemos o quanto são antioxidantes e remineralizantes, entregam vitaminas, a gente realmente dá o suporte para o corpo fazer toda essa função natural, que é isso que é ser genuinamente ortomolecular. E através, então, dos antioxidantes orais e tópicos, né? Tudo que a gente consome, tudo que a gente passa na pele. Lógico que eu preciso instruir o meu cliente a fazer reeducação alimentar, aumentar o consumo de água, principalmente quando toma cast, porque eles vão estimular o meu corpo a eliminar toxinas. Entretanto, se a toxina sai através da diurese, da sudorese, e eu não tenho água suficiente para o meu corpo fazer essa eliminação, eu não vou conseguir. Já aconteceu da pessoa falar, nossa, eu tomei o cast, mas eu não vi resultado, eu não consegui desinchar, não fiz um monte de xixi. Logicamente, cada organismo responde de uma forma. Porém, aquela pessoa não estava tomando água. Então, como que o corpo vai liberar toxina se ela não tem água para fazer isso, né? É através da água que essa sujeira vai sair ali pelo encanamento do corpo. Ingestão de ácidos graxos poliinsaturados. Então, CRIO, ômega 3, esses produtos são potentes anti-inflamatórios. Então, estar desinflamado é muito importante. A própria astaxantina também. O sono adequado, né? A gente sabe que controla níveis hormonais, que alterações hormonais fazem o nosso corpo também ficar inflamado, inchado, aumentar o acúmulo de gordura. Então, isso aí é o básico da detoxificação do organismo. E o Dr. J. Bussadi sempre falou para nós que os aparelhos, até mesmo os mais modernos e caros, só dão resultados em organismos equilibrados. Então, não adianta ficar buscando fazer criolipólise, criofrequência, se a minha cliente não colabora na desintoxicação e se eu não ensino ela a fazer isso, né? Ou não utilizo os produtos corretos para fazer esse detox. Então, quais são as vantagens de fazer o detox? Equilibrar o organismo através da eliminação de toxinas, metais tóxicos e radicais livres, além de fornecer para o nosso corpo os antioxidantes que a gente precisa, os nutrientes, as vitaminas e os minerais. Não adianta eu ter uma casa bonita e limpa, só que disfuncional, que não tem água, não tem luz. Eu preciso dar para minha casa o suporte para que ela funcione bem. A mesma coisa para o corpo. Não adianta eu limpar, promover desintoxicação, ficar ali só fazendo detox, se eu não aumento a quantidade de vitaminas, minerais e nutrientes, de uma forma geral, para o meu organismo conseguir fazer o corpo trabalhar direito. Então, a detoxificação na estética, por isso, né, é sempre indicada antes de iniciar qualquer tratamento estético, porque nem sempre o nosso metabolismo vai estar trabalhando a 100%. Então, com protocolos de detox, a gente facilita a retirada de toxinas radicais livres. Aqui eu estou falando em específico de ortodetox, por exemplo, que seria um protocolo em que o foco é eliminar toxinas através de sudorese e tudo mais. Entretanto, a gente também pode relacionar isso com o uso do cast, porque no dia a dia, porque quanto mais eu consumo esse produto que é rico em fibras, que ajuda realmente o nosso organismo a funcionar, mais o corpo vai ficar desintoxicado. Então, é importante fazer o detox em cabine, mas também é importante manter, porque a cliente não vai... Se eu fizer o detox uma vez por semana, nos outros dias da semana, apesar da cliente fazer uma alimentação correta, de ir na academia, ela vai tomar anticoncepcional muitas vezes, ou outros medicamentos, ela vai ficar estressada, não vai dormir bem, e isso vai promover a intoxicação da mesma forma, tá? Então, sempre que eu estimulo a minha cliente a fazer o uso de produtos dessa forma, além de de facilitar os resultados estéticos, eu preparo o organismo para responder melhor aos meus tratamentos. E tudo vai depender do grau de intoxicação do organismo. Tem gente que responde muito bem em uma sessão de detox. Você vê que a pessoa reduziu medidas porque ela estava ali acumulando muita toxina e estava inchada. Mas tem cliente que não vai te dar uma resposta ali imediata. E isso é natural, porque cada pessoa tem um grau de intoxicação e cada pessoa também, independente do grau de intoxicação, responde melhor aos estímulos que a gente dá. Por isso, tratamentos estéticos são muito melhores do que um efeito imediato, porque dessa forma a gente realmente está reorganizando o organismo
atendendo de forma ortomolecular. O tecido adiposo, então, como todo mundo já sabe, né, é uma bexiga cheia de água, que na verdade é uma célula cheia de gordura, que vai ali armazenando. Quanto mais fritura eu como, quanto mais açúcar eu como, mais a minha bexiga vai enchendo, mais o meu adipócito vai ficando cheio de gordura. E aí que nós temos uma técnica, né, muito conhecida, que é a massagem modeladora no tecido adiposo. Então, quando eu quero na minha clínica aplicar a redução de medidas, ou quando chega uma profissional para comprar no meu centro de distribuição os produtos da Botânica Mineral para redução de medidas, geralmente ela busca fazer massagem modeladora com os produtos para atingir o tecido adiposo. E essa massagem modeladora, ela vai consistir, então, em movimentos rítmicos que vão ter uma pressão um pouco maior do que uma drenagem linfática, e dessa forma, eu já vou permeando o produto tópico e, ao mesmo tempo, modelando o corpo, né? Promovendo, então, a redução de medidas, de gordura e celulite. Mas não adianta fazer massagem com creme neutro. Se eu não colocar nenhum ativo, eu só vou conseguir modelar, eu não vou conseguir estimular a quebra da gordura. Por isso que a gente colocou aqui nesse protocolo o fluido dinamizador e o Sense, porque são ativos que têm, são produtos que têm ativos lipolíticos. Se eu trabalhar só com o deslize, sem colocar mais nem o Leort na massagem, eu não vou conseguir fazer uma quebra de gordura, eu não vou trabalhar tecido adiposo. Eu vou trabalhar só a modelagem da cintura, a modelagem da perna, porque a gordura, ela é fácil, apesar dela ser dura, conforme eu vou trabalhando, ela vai modelando. Então, a gente precisa, se eu quero atingir a gordura e modelar, eu preciso dos produtos com ativos corretos. E, de uma forma geral, a gente estava falando bastante de intoxicação. Uma pessoa num peso ideal, logicamente, tem camada de gordura, todo mundo tem. Mas o adipócito, que é essa célula com gordura, ele está em estado normal numa pessoa com peso ideal. Não tem estado inflamatório, tem sempre formação de novos vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese, e essa formação de vasos sanguíneos constantes fazem com que o quê? Sempre chegue oxigênio e nutriente para a região. Então, a minha região está sempre muito saudável. Porém, no processo de ganho de peso, quando a pessoa fica acima do peso ideal, aquela quantidade de gordura já tem uma hipertrofia, então, do adipócito, porque o adipócito ele está aumentando e ele está ali estressado, ficando mais inflamado, aumentam as células pró-inflamatórias, diminui a angiogênese, ou seja, não tenho muito vaso sanguíneo sendo formado, passando por ali naquela região intoxicada, fazendo com que chegue nutriente através dos vasos sanguíneos e oxigênio, e por isso eu tenho um aumento de fibrose, por exemplo, então a formação da celulite, e hipóxia, que é a baixa quantidade de oxigênio no local. E é o vaso sanguíneo que leva oxigênio e que leva nutriente. Então, se eu tenho ali uma região inflamada, intoxicada, é tudo isso que está acontecendo ali naquele tecido, tá? E esse tecido da pessoa que está com peso acima do ideal, né, fica então inflamado, comprometido, e eu preciso de um tratamento de detoxificação com os produtos corretos, ou ortomoleculares, para conseguir chegar no resultado. Não adianta eu chegar colocando cafeína, nicotinato de metila e esperar o resultado chegar sozinho, porque por mais que sejam desinflamatórios e lipolíticos, eu preciso também trabalhar com o meu cliente numa manta com detoxificação 48 horas antes e pedir para o cliente fazer o home care correto, praticando sempre essa desintoxicação. Não vai ser em uma sessão que eu vou conseguir um resultado incrível dessa forma, porque eu preciso educar o meu cliente. E o tecido adiposo, ele se diferencia também dentro do nosso corpo. E o profissional precisa saber identificar o tipo de gordura, né? Porque isso é fundamental para o tratamento. Então, por isso que nós colocamos tanto os produtos de uso tópico quanto os produtos de uso oral, porque eles vão atingir essas gorduras de formas diferentes. Vejam só essa pessoa que tem essa gordura aí, né? Essa camada de gordura bem subcutânea que é embaixo da pele, bem espessa, e ainda tem a gordura visceral
ou intraabdominal, que já está ali por baixo do músculo e entre os órgãos. Pessoal, essa gordura visceral e intraabdominal eu não consigo atingir com o creme dinamizador ou fluido dinamizador. Com o Leort eu vou até conseguir, porque ele tem ação sistêmica, mas ele vai passar pelo corpo todo para depois chegar aí. Então, porque essa região do intestino é uma das últimas que o nosso corpo passa, né, pelo qual tudo passa, porque primeiro cai na corrente sanguínea, passa por toda a filtragem de fígado e rim, para depois ali no intestino conseguir ter alguma ação. Então, por isso, a gente precisa sim trabalhar das duas formas, tanto a gordura subcutânea com produtos de uso tópico, e também a gordura visceral com produtos que vão estimular o aumento do metabolismo, redução da inflamação do organismo, tá? Então, principalmente a gordura subcutânea, com exercícios, com estímulo pelo frio, então a linha ortocriogênica vai ajudar muito, né? Mas não só o frio, mas também o aquecimento, essa troca de temperatura, estimula muito a quebra da gordura subcutânea. Então, por isso que a gente trabalha com o Senze e o creme e o fluido dinamizador nesse protocolo, porque o frio, o exercício, quando a gente faz exercício, a gente aquece, né? O frio também estimula essa gordura. Então, a gente tem como trabalhar a gordura subcutânea, e o QST, que a gente sabe que é voltado para a gordura abdominal, vai trabalhar exatamente nessa região da gordura visceral. Então, né, nós sabemos que nós temos cosmecêuticos que atingem camadas profundas da pele, por isso chega lá na hipoderme, tem ação terapêutica, corrige e trata disfunções da pele e exigem estudos científicos. Então, nós não temos cosméticos, nós temos cosmecêuticos, tá bom? E quais são os produtos, então, do Redux? Basicamente, a linha anti-cell, só que nós não temos o creme dinamizador aqui. Por quê? Primeiro porque, assim, a gente precisa falar também do fluido dinamizador, muitas vezes a gente fica no creme, não foca na vantagem do fluido dinamizador. E qual é? No home care, é porque, assim, uma grande vantagem é o seguinte, eu não preciso ficar com o corpo, né, todo melecado, não preciso esperar ser absorvido para conseguir colocar a roupa. Por ser fluido, ele vai secar rapidinho. Principalmente agora no calor. É muito difícil a cliente ficar passando no corpo, creme no corpo com o calor que está chegando. Então, o fluido vai me garantir que a cliente não deixe de passar os ativos que eu preciso em casa. O Senze é um creme, só que ele já é bem mais fluido do que o creme dinamizador. E ele também, eu preciso que ele fique ali 5 minutinhos, independente do frio ou do calor, porque ele vai realmente causar a hiperemia que eu preciso, tá bom? E essa linha vai quebrar a gordura, estimular o metabolismo, eliminar líquidos, além de hidratar e melhorar a circulação do local. O Senze, então, é esse hiperemia antivasodilatador que a gente sempre fala, deixa a pele vermelha. É sempre interessante esperar 5 minutos até 10, a hora que eu vejo que a pele da cliente está ficando vermelha, para depois utilizar o próximo produto. Se eu passo o Senze e logo em seguida eu já entro com outro produto, com o fluido ou com o creme dinamizador, não vai promover a hiperemia que eu preciso e que eu espero. Por quê? Eu já vou ali diluindo, colocando outros ativos, o Senze fica menos concentrado na pele, e com essa absorção de outros produtos, a hiperemia não acontece de forma tão boa, tá? Então, a ação dele é de estimular o metabolismo corporal, as trocas capilares, descongestionando o tecido, ou seja, o local onde eu aplico. E por ele promover essa vasodilatação, ele aumenta a permeabilidade de ativos pela pele. Então, todos os ativos do fluido dinamizador serão melhor permeados quando eu uso o Senze. Os ativos nicotinato de metila, bálsamo do Peru, óleo de rícino, vão fazer, então, o nicotinato, a vasodilatação, e o bálsamo do Peru e óleo de rícino, essa desinflamação e descongestionamento. Ele é muito versátil, porque apesar dele ser um preparador tecidual, antes do protocolo para eu deixar a pele vermelha e depois vir com outros ativos, eu também posso fazer a massagem com o Senze. Eu não preciso ter mais produtos. Com o próprio Senze eu posso fazer uma massagem, tá? Ele é muito legal com aparelhos mecânicos, então a Indermo, né, vacoterapia, aparelhos de vibração, então Vibrocel,
aparelhos mecânicos, né, que não vão gerar calor, estão ali realmente fazendo uma ação mecânica na pele, são muito bons para ser usado com o Sense. E eu também posso usar ele no final de protocolos, para finalizar o protocolo, porque como ele faz essa vasodilatação, depois que eu já coloquei todos os produtos na pele, ele vai aumentar a permeabilidade dos ativos que eu já utilizei. Então, ele é muito versátil, isso é uma vantagem. E o fluido dinamizador, ele tem essa abordagem de combate de celulite e gordura localizada. Então, eu posso indicar para a cliente, né, sempre que ela quer um ou outro. Ele vai aumentar a circulação local, apesar de não ter a ação de hiperemia, o fato dele ter pimenta, cafeína, né, vários tipos de pimenta, guaraná, enfim, os ativos dele fazem com que ele aumente a circulação do local também. Consequentemente, ele vai fazer uma diminuição de edema a partir do retorno venoso e trabalhar com esses ativos de uma forma lipolítica também, tá? E a versatilidade dele é que ele pode ser utilizado associado a produtos para potencializar os resultados ou ser aplicado, né, só ali no deslizamento de técnica de massagem ou da Indermo. O que eu gosto da linha de Cell, que eu sempre falo, enquanto profissional, e vocês, né, que também são profissionais e sabem que existem muitas marcas com muitos produtos com essa mesma proposta, eu nunca vi um creme que seja tão rico em ativos. Então, extrato de alga, gengibre, pimenta, cafeína, alcachofra, cravo da Índia, centelha asiática, fosfatildilcolina, ginkgo biloba, são ativos que as profissionais valorizam demais. Então, a gente precisa mostrar para os clientes que compram os nossos produtos o quanto esse ativo, o quanto esse produto é rico. Porque senão a pessoa não tem como saber. E ela não sabe, né? Quando a gente compara com outras marcas, vocês que estão aí no dia a dia, até mais que eu atualmente, podem me dizer, eu não conheço marcas que tenham tantos ativos que têm essa mesma proposta e também na concentração que a gente sabe que a botânica mineral costuma colocar. A gente sempre trabalha com produtos muito concentrados, e isso é uma grande vantagem também em comparação com os concorrentes. Aí temos o Cast Mind, fundamental. Ele é muito prático e tanto agora que está começando o calor, dá para tomar tranquilamente como um chá gelado, né? Tem cliente que tem dificuldade de tomar água, então o fato do Cast ser bem concentrado proporciona com que eu faça a cliente pelo menos tomar um copo desse de água por dia. Tem gente que não toma. Então, quando ela toma o Cashin, um copo de água desse, ela já está, além de consumindo líquido, que é importante, estimulando o corpo dela a funcionar melhor. É lógico que ela precisa tomar isso aqui de Cashin, né, um sachê inteiro com esse copo, e tomar ainda mais uns 2 copos de água desse. Mas a gente sabe que é difícil, então a gente precisa sempre lembrar a nossa cliente da importância disso. E ele é prático, então mistura, toma e vai desinchando gradativamente. Quanto mais a pessoa toma diariamente, mais ela vê resultado. O que, assim, eu vejo como uma grande vantagem do Cast, que a gente às vezes nem frisa muito, a gente fala da gordura abdominal e tudo mais, mas por ele ter polidextrose, que é uma fibra, ele estimula muito o funcionamento intestinal. E quantas pessoas a gente não conhece que é constipada, que fica com a barriga inchada porque não consegue ir no banheiro? Então, o Cast também tem essa vantagem. Ele tem uma formulação natural, rico em antioxidante, auxilia na redução da retenção de líquidos e na regulação intestinal. Então, isso aí é, assim, fantástico. Um sachê dele, de 10 gramas, equivale a 60 sachês do concorrente, que tem a proposta aí de redução de medidas, redução de inchaço, de retenção de líquidos. Por quê? Nós temos um extrato padronizado. A gente sabe que todos os nossos sachês têm sempre a mesma quantidade de ativos. Já esses saquinhos de chá, existe uma quantidade permitida por lei, que pode colocar, além do que está ali misturado, que fala na embalagem, pode vir graveto de galho de árvore, pode vir pedra, pode vir um monte de coisas que estão ali reduzindo, diluindo, né, a ação do produto, a concentração. Por isso que a gente precisa falar muito do Castim. Ele tem chá verde, mate, carqueja, vitamina B6. Tem aí vários ativos que auxiliam no aumento do metabolismo, auxiliam no funcionamento melhor do corpo, na desintoxicação.
e, consequentemente, me dá, né, melhor aporte para o corpo funcionar e responder. E uma outra grande vantagem é que com o Cast, eu sei que a cliente vai tomar em cabine, porque eu posso pedir para ela tomar um copo, né? Nem que seja metade do sachê ali para ela tomar no copo, mas já vai me ajudar a ter esse processo de detox durante o protocolo. E quando ela toma todos os dias em casa, o resultado é ainda potencializado e muito, tá? Ele pode ser tomado a qualquer hora do dia, tem um preparo prático, mas a recomendação média é que tome ali por volta até das 4 ou 5 horas, porque como ele é diurético, a pessoa vai ficar com vontade de ir no banheiro, vai ficar acordando de madrugada. Então, vamos pedir para tomar ali até o comecinho do final do dia, assim, né? Mais ou menos 4, 5 horas da tarde, tá? Em cabine, como eu recomendo o uso desses produtos? Primeiro, que o consumo de um sachê, ou pelo menos meio sachê do Cash Mind é fundamental. Vou limpar com álcool 70 a pele do cliente, ou pH 10. Realizo massagem modeladora ou drenagem linfática com o Sense. E eu uso o fluido dinamizador para ir borrifando durante a endermo. Pronto, já tem um protocolo pronto aí, tá? Para a cliente ver resultados. Às vezes a profissional está começando agora, não tem muitos equipamentos. Então, isso também torna acessível o encontro de resultado e satisfação, tanto da cliente final, como da profissional que comprou os nossos produtos, tá? Então, ela vai ali fazendo endermo, a manobra de endermologia, na celulite, para soltar fibrose, e na gordura localizada já para ir modelando, borrifando o fluido dinamizador. Pronto, já tem um protocolo ali legal, fazendo a cada 2 vezes na semana, em 8 sessões com a cliente, fazendo home care, não tem como a pessoa não ver resultado, né? Só se realmente o corpo estiver extremamente intoxicado e tiver mais alguma dificuldade ali que vai ter que ser estudada caso a caso. E no home care, a cliente consome um sachê do Cash Mind diariamente ou em dias alternados, ele vem 15 sachês. Então, você pode falar para sua cliente tomar todos os dias meio sachê ou em dias alternados sachê inteiro. Fica muito a critério, né? Tem gente que quer tomar todos os dias para o intestino funcionar legal, porque ele vai trazer resultado mesmo sendo meio sachê, e tem gente que prefere tomar dia sim, dia não, para não enjoar. Mas aí, né, para dar uma dose legal, que tome pelo menos o sachê inteiro em dias alternados. Depois do banho, né, então com a pele limpa, na verdade, a cliente vai aplicar o Sense, esperar 5 minutinhos para a hiperemia, pode aplicar no abdômen e nas pernas, e vem depois, com que aconteceu a hiperemia, borrifando o fluido dinamizador no local. E só massagear levemente para absorver. Com isso, eu já vou estimulando também diariamente. Eu devo pedir para minha cliente usar uma vez ao dia. Com isso, ela já vai potencializar o resultado da cabine, vai ficar mais feliz, mais rápido. Dani, eu posso falar para minha cliente passar o Sense? Eu posso falar para minha cliente fazer esse protocolo antes de ir para a academia? Tomar Cash, passar Sense, o fluido? Aconselho que faça isso depois da academia. Ela pode sim passar o fluido dinamizador e envolver ali com filme paper e ir para academia. Mas se a pessoa tomar o Cash, passar o Sense antes de ir para academia, muito antes, assim, bem, bem próximo do horário, ela pode ter um pico de pressão, né? Porque o Sense ele faz vasodilatação. Se a pessoa passar no corpo, no abdômen e nas coxas, vai ter uma vasodilatação muito grande, ela pode passar mal. O Cash Mind vai muito de cada um. Tem gente que se toma muito rápido, também sente assim uma tontura, porque ele é muito concentrado. Então vai muito de pessoa para pessoa, mas assim, de uma forma segura, pede para a cliente limpar a pele e passar pelo menos o fluido dinamizador. Pode envolver com filme paper para ocluir e ter um resultado mais rápido, né? E não perder o produto ali na roupa, o produto ficar ali agindo durante a atividade física. Isso é possível, tá bom?